Você já imaginou como seria ficar congelado no tempo? Algumas pessoas parecem ter conseguido exatamente isso. Hoje vamos explorar 15 histórias incríveis de indivíduos que, de alguma forma, desafiaram o tempo e permaneceram como se nunca tivessem sido envelhecidos. James Bedford. James Bedford foi a primeira pessoa a ser congelada criogenicamente, tornando-se um marco na história da criogenia. Em 12 de janeiro de 1967, Bedford, um psicólogo da Universidade da Califórnia, faleceu de câncer nos rins e decidiu ser o pioneiro nessa nova e controversa técnica. Seu corpo foi preservado pela Sociedade de Criônica da Califórnia e até hoje ele permanece congelado em nitrogênio líquido, aguardando uma possível reanimação no futuro. O caso de Bedford ganhou destaque porque ele foi o primeiro a ser submetido a esse processo logo após sua morte, com o objetivo de ser revivido quando a ciência avançar o suficiente para curar a sua doença. Sua preservação criogênica é mantida pela Fundação Alcor Life, uma das principais organizações de criogenia do mundo. A escolha de James Bedford inspirou outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, impulsionando o desenvolvimento da criogenia como uma alternativa de preservação pós-morte. Hoje ele permanece congelado no tempo, como um símbolo de esperança para aqueles que acreditam que um dia a ciência será capaz de trazer os criogenicamente preservados de volta à vida, curando doenças e prolongando a existência humana. Diane Bedford. Esposa de James Bedford, compartilha uma ligação com um dos marcos mais importantes da história da criogenia. Embora James tenha sido a primeira pessoa congelada criogenicamente, o caso de Diane também ganha relevância por sua relação direta com essa história. Embora existam poucos detalhes sobre sua própria preservação criogênica, é sabido que Diane seguiu o caminho que o seu marido trilhou ao decidir ser preservada após sua morte. James Bedford foi congelado em 1967 e permanece até hoje sob custódia da Fundação Alcor Life, esperando que a ciência um dia seja capaz de reanimá-lo e curar a doença que o matou. Diane, ao escolher a criogenia, também depositou sua esperança nesse avanço científico futuro. Diane está congelada no tempo, representando não apenas a continuidade de um legado, mas também o desejo comum entre muitas pessoas que optam pela criogenia. Hal Finney. Hal Finney, pioneiro do Bitcoin e um dos primeiros desenvolvedores de criptomoedas, entrou para a história não só por suas contribuições tecnológicas, mas também por sua decisão de ser preservado criogenicamente após sua morte. Finney faleceu em 2014, aos 58 anos, após lutar contra a esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa. Pouco depois de sua morte, seu corpo foi congelado pela Fundação Alcor Life, com a esperança de que um dia a ciência possa curar ela e restaurar sua vida. Finney foi uma figura crucial no início do Bitcoin, sendo o primeiro a receber uma transação da criptomoeda diretamente de seu criador anônimo, Satoshi Nakamoto. Mesmo lutando contra uma doença devastadora, ele ficou otimista quanto ao futuro da tecnologia e da humanidade. Sua escolha pela criogenia foi amplamente divulgada, destacando sua visão futurista e crenças em avanços científicos. Hal Finney agora está congelado no tempo, aguardando um futuro que as doenças neurodegenerativas possam ser curadas e onde ele e outros que escolheram a criogenia possam ter uma chance de viver novamente. Finney simboliza a interseção entre tecnologia, a esperança e o desejo de superar os limites da vida humana. Dr. Robert Ettinger. Dr. Robert Ettinger é amplamente conhecido como o pai da criogenia. Ele foi o pioneiro que popularizou a ideia de congelar seres humanos após a morte na esperança de que a ciência, no futuro, possa reanimá-los e curar suas doenças. Sua jornada começou em 1962, quando foi publicado o livro The Prospect of Immortality, no qual apresentava a criogenia como uma solução para a mortalidade humana. Esse conceito revolucionário contribuiu para a criação de várias organizações de preservação criogênica. Em 2011, após sua morte aos 92 anos, Robert foi preservado criogenicamente pelo Psychronics Institute, uma organização que ele fundou. Ele acreditava firmemente que o avanço das tecnologias médicas e da engenharia biológica seria possível curar doenças e prolongar a vida indefinidamente. Ao longo de sua vida, Robert foi uma figura central no movimento criogênico, promovendo a ideia de que a morte não necessariamente seria o fim definitivo. Sua contribuição para o campo se transformou em um ícone para aqueles que sonham com a possibilidade de uma segunda chance. Hoje ele permanece congelado no tempo, aguardando o dia em que a ciência poderá realizar aquilo que ele defendeu durante toda a sua vida, a imortalidade.
Fred Chamberlain. Fred Chamberlain, cofundador da Fundação Alcor Life, é uma figura-chave no mundo da criogenia. Junto com a sua esposa, Linda Chamberlain, ele ajudou a estabelecer uma das principais organizações de criogenia do mundo, dedicada a preservar corpos em temperaturas extremamente baixas, na esperança de que a ciência futura possa reanimá-los. Fred faleceu em 2012 e foi criogenicamente preservado pela própria organização que ele ajudou a criar. Seu envolvimento na Alcor começou muito antes, quando ele e Linda ficaram fascinados pela ideia de estender a vida humana além dos limites naturais. Eles não foram apenas fundador na Alcor, mas também foram pioneiros no desenvolvimento de muitos dos procedimentos usados para preservar corpos criogenicamente. A decisão de Fred de ser congelado está profundamente enraizada em sua opinião no futuro da ciência. Ele acreditava que, com os avanços das tecnologias médicas, seria possível reverter os danos causados pelo envelhecimento ou por doenças fatais. Fred Chamberlain agora está congelado no tempo, aguardando que as suas descobertas científicas possam um dia realizar o sonho da imortalidade. Philip Rhodes. Philip Rhodes é uma figura proeminente no movimento criogênico na Austrália, conhecido por seu ativismo e dedicação à causa da preservação criogênica. Embora ainda esteja vivo, ele é um defensor fervoroso da criogenia e já tem seus planos detalhados para ser congelado após sua morte. Rhodes é presidente da Sociedade Australiana de Criônica, uma organização que promove o avanço da criogenia e ajuda aqueles que desejam optar por essa forma de preservação. Ele acredita que a criogenia oferece uma esperança única para prolongar a vida além dos limites naturais. Rhodes tem uma visão de futuro em que a ciência será capaz de reanimar e curar as pessoas preservadas criogenicamente, devolvendo-lhes a vida e permitindo que vivam de forma saudável novamente. Seu envolvimento vai além do ativismo. Philip já fez todos os arranjos necessários para que, ao falecer, seu corpo seja preservado na esperança de que, em algum momento, a tecnologia avance a ponto de reverter a morte. Com essa visão futurista, ele permanece determinado a se unir àqueles que estão congelados no tempo, aguardando um possível renascimento através dos avanços científicos. Sua trajetória inspira muita reflexão sobre as fronteiras da ciência e da imortalidade. Kim Suozzi. Kim Suozzi é uma das mais jovens a optar pela criogenia, representando uma história de esperança em meio à adversidade. Em 2013, aos 23 anos, Kim faleceu de um câncer recorrente no cérebro. Durante sua batalha contra a doença, ela se interessou na criogenia como uma forma de preservar sua vida até que no futuro a ciência pudesse desenvolver tratamentos para sua condição. Com o apoio de doações e da Fundação Alcor Life, Kim foi preservada criogenicamente logo após sua morte. Sua história ganhou destaque nas redes sociais e em meios de comunicações, já que ela envolveu sua jornada e decisão pública, gerando discussões sobre criogenia e suas implicações éticas e científicas. Kim acreditava que a criogenia oferecia uma chance, por menor que fosse, de escapar dos limites impostos por sua doença terminal. Sua escolha reflete o desejo de muitos que optam por essa tecnologia, o sonho de um futuro onde a ciência possa reverter a morte e curar doenças que hoje são incuráveis. Agora Kim está congelada no tempo, simbolizando uma nova geração de pessoas que enxergam a criogenia como uma esperança de vida além da morte, aguardando um futuro em que os avanços tecnológicos possam tornar realidade. Bina Hotblad. Bina Hotblad é uma figura singular no campo da criogenia, com uma visão futurista que vai além da simples preservação física. Ela é cofundadora da Fundação Movimento Terrazen, uma organização que explora não apenas a criogenia, mas também a preservação digital da consciência humana. Bina e sua esposa, a futurista e empresária Martine Hotblad, têm uma abordagem única para o prolongamento da vida, combinado criogenia com o conceito de transferência mental, ou seja, o armazenamento de memórias e características de personalidade em uma forma digital. Embora Bina ainda esteja viva, ela já planejou a sua própria preservação criogênica para garantir que no futuro, tanto seu corpo quanto sua mente possam ser restaurados, seja pela criogenia tradicional ou pela digitalização de sua consciência. Esse conceito inovador faz de Bina uma das figuras mais fascinantes do movimento de extensão da vida. Bina está congelada no tempo, não apenas em termos biológicos, mas também em sua busca por preservar a identidade humana de maneiras que vão além do corpo físico. L. Stephen Coles. Stephen Coles, gerontologista renomado, é uma figura importante no campo da pesquisa sobre longevidade humana e também optou pela criogenia após sua morte. Coles faleceu em 2014, aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas.
Durante sua vida, ele foi um dos maiores especialistas no estudo de supercentenários, pessoas que vivem mais de 110 anos. Ele dedicou a sua carreira a entender os segredos da longevidade. Após sua morte, Coles foi preservado criogenicamente pela Fundação Alcor Life, a mesma organização que abriga muitos outros que escolheram essa forma de preservação. Sua escolha pela criogenia está em linha com a sua própria pesquisa sobre prolongamento da vida, refletindo seu desejo de explorar todas as possibilidades de ampliar a existência humana além dos limites conhecidos. Coles acreditava que a ciência em constante evolução poderia um dia encontrar a chave para curar doenças mortais e prolongar a vida de maneira significativa. Agora, ele está congelado no tempo, aguardando que os avanços científicos possibilitem um futuro onde a morte possa ser revertida e as doenças que hoje são incuráveis possam ser tratadas. Max More. Max More é uma figura central no movimento criogênico e um dos mais influentes defensores da criogenia moderna. Como ex-CEO da Fundação Alcor Life, ele ajudou a promover a ideia de preservar corpos após a morte na esperança de que a ciência futura possa reanimá-los e curar as doenças que os levaram à morte. Embora Max More ainda esteja vivo, ele já fez planos para ser preservado criogenicamente após sua morte, seguindo os princípios que defende há décadas. Além de seu envolvimento com a Alcor, Max também é conhecido por seus escritos e palestras sobre transhumanismo, um movimento que busca melhorar a condição humana através da tecnologia, incluindo a extensão da vida e o aumento da capacidade cognitiva. Ele acredita que a criogenia é uma ferramenta crucial na busca pela imortalidade e que os avanços científicos futuros poderão um dia trazer as pessoas preservadas de volta à vida. Max está congelado no tempo, não apenas pelo legado que já deixou no campo da criogenia, mas pela sua opinião de que um dia a preservação criogênica será a chave para um futuro onde os limites da vida e da morte poderão ser superados pela ciência e tecnologia. Kurt Pilgiran. Kurt Pilgiran se tornou amplamente conhecido devido à polêmica em torno da preservação criogênica de seu pai, Lawrence Pilgiran, um cientista que foi congelado pela Fundação Alcor Life após sua morte em 2015. Kurt entrou em uma batalha judicial com a Alcor, alegando que a organização não prejudica os procedimentos corretos ao proteger apenas a cabeça de seu pai, enquanto o resto do corpo foi cremado, algo que ele acreditava estar em desacordo com os desejos do pai. Embora Kurt tenha se oposto ao processo de criogenia de seu pai, a disputa legal de Kurt levantou questões sobre o futuro da criogenia e as implicações éticas que envolvem a preservação parcial ou total do corpo. Apesar de não estar congelado mesmo, Kurt está profundamente ligado ao tema por meio dessa controvérsia familiar. FM 2030. FM 2030 foi um visionário futurista e transhumanista que acreditava no potencial da tecnologia para transformar e prolongar a vida humana. Ele escolheu o nome FM 2030 para refletir a sua crença de que alcançaria seu 100º aniversário em 2030 em um mundo onde as pessoas viveriam de forma indefinida, livres das limitações biológicas. Após sua morte em 2000, FM 2030 foi preservado criogenicamente pela Fundação Alcor Life, com a esperança de que no futuro a ciência será capaz de curar as doenças que mataram e permitir que ele volte à vida. Seu corpo permanece congelado no tempo, aguardando o avanço da medicina regenerativa e da biotecnologia. FM 2030 foi um defensor da ideia de que a humanidade não deveria ser limitada pela biologia ou pelo tempo, e que o futuro traria a imortalidade através da tecnologia. Ele acreditava que a fusão entre o ser humano e as máquinas criaria uma nova forma de existência, onde doenças e mortes seriam superadas. Seu desejo de ser preservado criogenicamente reflete suas visões utópicas sobre o futuro da humanidade, e ele agora aguarda uma segunda chance de viver nesse mundo idealizado. Walt Disney. Walt Disney, o lendário criador de personagens icônicos e fundador de um dos maiores impérios do entretenimento, está frequentemente envolvido em um mito intrigante, o de que ele teria sido congelado criogenicamente após sua morte em 1966. A história de que Disney estaria congelado no tempo circula há décadas, alimentado pela imaginação popular e pela aura de mistério em torno de sua morte. No entanto, essa lenda é falsa. Walt Disney de fato faleceu de câncer no pulmão e foi cremado, com suas cinzas espalhadas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. A ideia de que ele teria sido congelado criogenicamente surgiu em parte porque a criogenia estava começando a ganhar atenção na época, e sua visão futurista como criador fez com que muitos acreditassem que ele optaria por essa técnica. Apesar de ser um mito, a ideia de Walt Disney congelado no tempo continua fascinando as pessoas, simbolizando seu legado imortal na cultura e no entretenimento.
Mesmo sem ter sido preservado criogenicamente, o impacto da Disney permanece vivo. Ted Williams. Ted Williams, uma lenda do beisebol, é uma das figuras mais notórias ligadas à criogenia. Após sua morte em 2002, seu corpo foi congelado na Fundação Alcor Life, uma organização dedicada à preservação criogênica de seres humanos na esperança de que a ciência futura possa trazer essas pessoas de volta à vida. Essa decisão, porém, não veio sem controvérsias. Williams, conhecido por sua carreira extraordinária no beisebol, teve uma vida pública notável, mas sua morte gerou um debate acalorado. A escolha de preservação criogênica teria sido motivada em parte por um desejo compartilhado com seu filho, John Henry Williams, que também foi congelado após sua morte. No entanto, membros da família contestaram essa decisão, criando uma batalha legal e midiática. O processo de criogenia envolve o congelamento do corpo a temperaturas extremamente baixas, com a esperança de que futuros avanços científicos permitam a reversão de danos causados pela idade ou doenças. Ted Williams se tornou um dos nomes mais conhecidos associados a essa tecnologia controversa, perpetuando um debate sobre os limites da ciência e a busca humana pela imortalidade. John Henry Williams. John Henry Williams, filho do lendário jogador Ted Williams, também decidiu seguir o caminho da criogenia, sendo congelado após sua morte em 2004. Assim como seu pai, John Henry foi preservado pela Fundação Alcor Life em uma decisão que gerou polêmica dentro da própria família. Conhecido por ter gerenciado a carreira e o legado de seu pai, John Henry foi um empresário ativo, tentando inclusive sua própria carreira não consolidada. Após a morte de Ted Williams em 2002, John Henry se comprometeu que o corpo de seu pai fosse congelado, alegando que essa era uma decisão de que ambos haviam compartilhado. Contudo, a escolha é comprovada em um debate judicial entre membros da família, com alguns contestando essa opção. John Henry faleceu jovem, aos 35 anos, vítima de leucemia. Seguindo os passos de seu pai, ele foi preservado criogenicamente com a esperança de que no futuro, avanços científicos possam reverter os danos causados pela doença e permitir sua reanimação. Assim, John Henry Williams, como seu pai, permanece congelado no tempo, representando uma visão audaciosa e controversa de que a criogenia pode ser o caminho para uma nova chance de vida no futuro. Mas e você? Gostou dessa compilação? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!